Olá, eu sou a professora Liliane, dou aula para o terceiro ano do ensino médio e nono ano do ensino fundamental, ciências e biologia, e hoje estou aqui para gravar uma aula sobre o dogma central da biologia molecular, ou simplesmente os processos de duplicação, transcrição e tradução. Então, na aula passada, a gente falou sobre as bases químicas, as ligações, as diferenças entre DNA e RNA, e hoje nós vamos ver alguns processos mais específicos, como a duplicação, transcrição e tradução do material genético. Que é o dogma central da biologia molecular? Então, nada mais é do que um fluxo de informação. Então, em 1958, Francis Crick, que está como o pai, que descobriu a conformação do DNA junto com o Watson, postulou essa regra do dogma central da biologia molecular, no qual o DNA, deixa eu pegar o marcador, no qual, então, o DNA, ele passa por um processo de duplicação, ou também chamado de replicação. Então, o DNA ele se autoduplica, ele produz novas moléculas idênticas a ele. Mas para que ele faz a duplicação? Ele faz a duplicação para que possa fazer a divisão celular. Então, no processo de mitose, a célula ela vai se dividir, Dividir em partes iguais, formando de uma célula, formando duas células idênticas, com, por exemplo, na célula humana, com 46 cromossomos cada uma. Então, antes dela se dividir, ela tem que se preparar. E para isso, ela duplica o seu material genético, tá? Então, quando ela vai se preparar, fazer essa duplicação, em vez de ter 46 cromossomos, ela vai duplicar esses cromossomos, formando 92 cromossomos. E aí, na hora da divisão, divide por 2, 46 para uma célula, 46 para outra célula. Continuando, esse fluxo de informação, de acordo com o dogma central da biologia molecular, o DNA, ele se transcreve em RNA. Transcrição, ele produz o RNA. Então, DNA se transcreve em RNA, ou produz o RNA, como nós podemos ver aqui. Então, o DNA é fita dupla. O DNA, por meio da sua fita, ele serve como molde para produzir uma fita de RNA. O que tem de diferente entre um DNA e um RNA? DNA tem timina, tem desoxirribose como pentose. Já no RNA nós temos, em vez de timina, uracila e temos a ribose como pentose, ok? E esse RNA, ele vai sair de dentro do núcleo da célula, vai lá para o citoplasma ou até mesmo dentro do núcleo da célula mesmo e vai fazer a tradução, se traduzir em proteína, tá? Então esse aqui é o fluxo de informação que era conhecido, tá? Então o DNA se transcreve em RNA, que se traduz em proteína, e as proteínas que vão desempenhar as funções no organismo. Só que atualmente houve, novas descobertas, descobriu-se que existem algumas enzimas que fazem produção de RNA, o RNA produz o DNA. Então, com novas atualizações, esse fluxo de informação aqui mudou um pouco, Então, hoje a gente coloca que existe a transcrição reversa, no qual algumas enzimas atuam sob o RNA, fazendo a transcrição reversa, produzindo o DNA. Mas isto é em alguns organismos, como os retrovírus, que nós temos o HIV e o COVID.
que está tão famoso atualmente, né? Então, eles são classificados como retrovírus. Por quê? Porque dentro do seu genoma, dentro da cápsula, né? Não fala célula, da cápsula viral, nós temos como material genético o RNA. E quando esse vírus ele invade a célula e libera esse RNA dentro da célula, esse RNA com a enzima transcriptase reversa atua na transcrição reversa produzindo DNA viral. E aí esse DNA viral vai novamente se transcrever em RNA viral, produzindo novos vírus. A autoduplicação do DNA, nós vamos falar então da duplicação do DNA, um processo bem complexo, eu vou tentar ser um pouco mais simples, né? Quem sabe mais na frente a gente possa especificar melhor, tá? Então, o processo de duplicação ou replicação do DNA começa com uma fita de DNA. Então, nós temos os cromossomos. A duplicação do DNA ela é feita de forma global, em todo o cromossomo, em vários pontos do cromossomo. Okay? Então, em vários pontos do cromossomo começa aquela duplicação do DNA até terminar, porque a fita é muito grande, a fita de DNA. Então, se ela começasse só de um local, ia demorar muito. Então, ela começa de vários locais e depois vai se encontrando as duplicações. Então, a duplicação do DNA ela é caracterizada como semiconservativa. Por que semiconservativa? A gente vai explicar. Né? Primeiramente, ocorre, né, temos a fita de DNA aqui e ela vai entrar no processo de duplicação. O que tem que acontecer primeiro? Primeiramente, tem que romper as pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos se desligam, se rompem, se quebram, ok? Depois, com essas fitas originais, novos nucleotídeos vão ser adicionados. Então, a fita antiga, essa que se abriu, ela vai servir como molde para uma nova fita. E aí, nas duas fitas, olha, vai começar a ligar os nucleotídeos. Então, sempre adenina se liga com timina, citosina com guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina e assim sucessivamente. Então, os nucleotídeos que estão livres, eles vão se encaixando naquela fita que se abriu, ok? Formando, então, duas novas moléculas de DNA idênticas, tá vendo? Elas são simplesmente idênticas. Após toda a duplicação do material genético dos 46 cromossomos, a célula então vai entrar no processo de mitose, de divisão celular, e cada uma dessas fitas idênticas vai para uma célula filha diferente, ok? Então, olha, por que a gente chama de semiconservativa? Porque a fita nova sempre conserva uma fita antiga, ok? Então, sempre vai ter uma fita antiga e uma fita nova. Por isso que a gente chama de semi-conservativa. Então, a duplicação do DNA. O DNA é a única molécula capaz de se autoduplicar, então ela mesma se autoduplica. Ela ocorre durante a intérfase da mitose, então antes do processo, né, de divisão celular iniciar. Na intérfase acontece essa duplicação do DNA. Ela é do tipo semiconservativa, pois cada molécula nova apresenta uma das fitas vindas da mãe e outra fita recém-sintetizada, e todo o processo é mediado por enzimas. Então, aqui só resumindo, né? Então, a duplicação do DNA, ela permite que as informações genéticas elas sejam passadas para as células filhas de forma idêntica. Então, de uma molécula, vamos gerar duas idênticas. O processo de replicação é um processo complicado. Então, eu vou tentar ser um pouco mais simples nesse processo aqui, só para que vocês possam ter uma noção. Então, todo o processo de replicação é mediado por enzimas. O DNA ele é sempre sintetizado no sentido 5' 3'. O que significa esse sentido 5' 3'?
é o número do carbono. Lembra que nós temos lá no carbono 2 da pentose uma hidroxila, quando é ribose, e um hidrogênio, quando é desoxirribose? Então, é o número do carbono. Então, aqui, quando a gente fala 3' é porque o novo nucleotídeo aqui, que está livre, né, a ponta que está livre aqui, é o que está terminando em 3'. E 5' é o carbono também que está terminando. Então, a síntese da fita de DNA, ela sempre vai seguir a forquilha de replicação. Então, o que é a forquilha de replicação? Essa forquilha aqui, ó, como se fosse essa setinha, né? Então, essa região aqui se chama forquilha de replicação. E aí eu sempre vou ter caracterizado uma fita contínua, que é nesse caso aqui, tá vendo? Contínua, ela não tem nenhum fragmento, ela simplesmente vai sendo adicionados os nucleotídeos aqui na ponta do 5'. Então, os nucleotídeos vão sendo adicionados, acompanhando a forquilha de replicação. A outra fita é a fita chamada de descontínua, ok? Por que fita descontínua? Porque nela vai ter os fragmentos de Okazaki. O que são formados esses fragmentos de Okazaki? Nessa fita, né, a gente sabe que os nucleotídeos eles sempre vão ser adicionados sempre no carbono 5', ok? Então o carbono 5' ele está aqui, porque nós vamos ver que uma enzima ela coloca um primer de RNA aqui e depois que os nucleotídeos de DNA vão ser adicionados, tá? Então, vamos devagar, fase por fase, é complicado, mas mais ou menos a gente vai ter uma noção de como ocorre essa duplicação do DNA. Então, o que ocorre primeiro? Primeiro, retira-se as estonas. O que é estona? Aquelas proteínas onde o DNA está enrolado, ok? Depois que desenrola o DNA, a enzima helicase, né, desenrola o DNA. Então, além do DNA estar enrolado na proteína, ele está enrolado em si mesmo, né, em espiral. Então, a helicase, ela desenrola o DNA e quebra, aqui a helicase, e quebra as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, a função da helicase, desenrolar o DNA e quebrar as pontes de hidrogênio. Depois tem uma enzima que se chama SSB, que ela fica nessa região junto aqui com a helicase, fitas desnaturada. O que é desnaturada? Sem se ligar, imagina aqui. Então, nós temos a adenina e a timina pertinho aqui, elas se sentem atraídas, ok? Então, essa enzima SSB, ela faz com que a fita se estabilize e que esses nucleotídeos não voltem a se ligar. Depois, a DNA girase alivia a tensão causada por essa desnaturação. Então, ela alivia a tensão desses nucleotídeos. Aqui eu queria simbolizar, né, que a helicase ela vem e corta as pontes de hidrogênio. Após isso, a primase, uma outra enzima, sintetiza os primers na fita descontínua. Então, aqui eu tenho uma fita contínua que vai seguir a forquilha de replicação. Aqui nós temos a DNA polimerase que está adicionando os novos nucleotídeos aqui na fita sem parar, ok? Acompanhando a forquilha. E na fita de baixo, que é a fita descontínua, nós temos aqui a DNA polimerase que adicionou um primer de RNA e depois desse primer de RNA ele vai adicionar o quê? Os novos nucleotídeos, só que no sentido contrário, ok? Então, entre um primer e outro, eu tenho um fragmento de Okazaki, tá? Então, quem adiciona os nucleotídeos na fita? DNA polimerase, tá? Então, aqui nós temos duas DNA polimerases, todas as duas estão adicionando os nucleotídeos na fita, tanto na parte contínua quanto na parte descontínua. Depois, pode ficar pedaços de RNA na fita de DNA? Não, não pode, né? Então, o que é um primer? Primer é RNA, nucleotídeos de RNA. O que acontece depois que termina de adicionar todos os nucleotídeos aqui?
A DNA polimerase 1, ela vem e retira os primers de RNA e depois a DNA polimerase volta adicionando esses nucleotídeos. Complexo, mas não vou ficar cobrando muito isso de vocês. Teremos mais explicações, hoje é bem superficial, tá? Então, aqui, ó, a DNA polimerase, né, ela adiciona nucleotídeos. Isso que a gente tem que gravar. E a DNA ligase? Então, a DNA ligase, ela vai ligar os nucleotídeos. Por exemplo, aqui, ó, temos um fragmento de Okazaki aqui, tá vendo? Daqui até aqui era um fragmento de Okazaki, né? Retirou os primers de RNA, a DNA polimerase voltou colocando novos nucleotídeos de DNA, e depois vem a DNA ligase e liga esses pedacinhos aqui aonde está cortado, tá? Então, a DNA ligase ela serve para ligar os fragmentos de Okazaki entre eles. A DNA polimerase 1 revisa as ligações e corrige os erros. E depois, para finalizar, temos a telomerase, que forma os telômeros nas extremidades do DNA de eucariontes, que são sequências definidas do DNA, AA, CCCCC, AAC. Para que é essa sequência? Ela serve para que se o DNA quebrar, né, ou se romper, ou perder um pedaço, não faz falta, não fará falta, ok? Então, ela prolonga o final da fita com essa sequência, que não tem nenhuma função específica em produção de proteína, para que, caso ocorra a fita perder um pedaço, não perde regiões importantes de codificação. Então, o genoma, o que é o genoma? Os cromossomos no geral. Então, o genoma são os cromossomos. Nesses cromossomos nós temos os genes. O que é o gene? Gene é a região do DNA que codifica uma característica por meio da produção de RNA, que produz uma proteína. Isso aí. Os genes, então, estão no DNA e são formados por nucleotídeos, que podem ser nucleotídeos de adenina, timina, guanina e citosina. Os nucleotídeos são formados pelo quê? Grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Agora é mais rápido. Nós temos o RNA, então ácido ribonucleico. Então, o ácido ribonucleico ele é uma molécula de fita simples, é produzido pelo DNA, encontrado no núcleo e no citoplasma, e sua função é realizar a síntese de proteína. Então, após o DNA se autoduplicar, nós temos o quê? O processo de transcrição. O processo de transcrição consiste em usar uma fita molde de DNA para fazer uma fita de RNA. E isso ocorre na presença de enzimas, e essa enzima é a RNA polimerase. Então, aqui nós temos exemplo. Então, nós temos a fita de DNA. Qual é o processo de produção desse RNA? Então, primeiramente, nós temos uma fita de DNA. Essa fita de DNA ela vai romper as pontes de hidrogênio numa região. Então, agora, não é aquele processo global, não vai produzir uma fita de RNA do tamanho do cromossomo. Não, vai ser de pequenas regiões dos genes, né? Lembra, o gene é uma porção de DNA, tá? Então, somente naquela regiãozinha ali, onde eu estou precisando daquele gene, que vai acontecer o rompimento das pontes de hidrogênio. Aí vai que eu preciso, então, de produzir. Então, aqui, ó, essa outra fita não, essa outra fita é inativa, eu preciso só dessa. Eu vou produzir uma fita de RNA baseado nessa. Então, como que é? Os nucleotídeos de RNA, junto com a RNA polimerase, que adiciona esses nucleotídeos, ela vai vir aqui, se ligar nessa região da fita e adicionar os novos nucleotídeos de RNA. Então, vamos fazer uma fita de RNA aqui? Então, a adenina sempre se liga com uracila, não tem timina no RNA. Então, o A com o
U, adenina com uracila. Citosina, guanina, timina, adenina, adenina, uracila, guanina, citosina. Então, eu produzi o quê? Uma fita de RNA, o RNA se encaixou. Depois que produziu toda essa fita aqui de RNA, vai acontecer que aquela ponte de hidrogênio que ligava a fita de DNA com a fita de RNA, ela vai se quebrar, se romper novamente. A molécula de DNA vai voltar ao estado original, se ligar. E aí, essa molécula de RNA aqui, que pode ser tanto transportadora, mensageira ou ribossômico, pode ficar no núcleo ou ir para o citoplasma desempenhar alguma função na produção de proteínas. Então, nós temos 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. O RNA mensageiro, ele possui uma sequência de aminoácidos, que deve ocupar em uma proteína. Aqui a fotinha ficou, né, tampando. Então, essa sequência de RNA, do RNA mensageiro, ele tem uma sequência de trincas que a gente fala, que é a cada 3 nucleotídeos, que corresponde a um códon que será ligado por um aminoácido, tá? Então, a cada trinca, quando eu falo trinca, né, significa 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, que também é denominado de códon e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Então, eu preciso de 3 nucleotídeos para denominar um aminoácido. Nós vamos ver isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fita de RNA. Então, a cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon. Então, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códon. Cada códon desse aqui representa um aminoácido que será ligado. O RNA transportador, ele serve para transportar os aminoácidos. Então, os aminoácidos se ligam nessa região aqui da fita de RNA. Então, o aminoácido vem e liga aqui. E como que eu sei que cada aminoácido corresponde àquela trinca do RNA mensageiro? Porque nós temos aqui o anticódon. Então, no RNA mensageiro eu tenho o códon. E aqui eu tenho o anticódon. E eles se encaixam. Então, de acordo com cada encaixe, vai se ligar um aminoácido. E o RNA ribossômico? É no RNA ribossômico ou no ribossomo, propriamente dito, que vai acontecer a síntese da proteína. Então, ela é uma organela responsável por produzir proteína, no qual vai ocorrer o encaixe do RNA mensageiro com o RNA transportador, produzindo assim as proteínas. Então, nós vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós temos o DNA. Eu precisei transcrever um gene desse DNA, produzindo uma fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro se encaixou dentro do ribossomo, ou RNA ribossômico, tá? Então, o que vai acontecer dentro desse ribossomo com a fita de RNA mensageiro? Vai acontecer o encaixe do RNA transportador. O RNA transportador vai se encaixar de acordo com a trinca. Quando ele se encaixa, ele vai deixando, junto com esse encaixe, um aminoácido, ok? Então, ele vem aqui, encaixou, deixou o aminoácido, fez a ligação de um aminoácido aqui. Agora, esse RNA transportador vai sair e vai vir esse próximo, que vai se ligar nessa próxima trinca de RNA mensageiro, liberando esse próximo aminoácido, e assim sucessivamente. Depois esse daqui vai se desligar, vai chegar esse outro RNA transportador, ligar na próxima trinca aqui, deixa o aminoácido. Então, vai juntando os aminoácidos. Quando temos mais de 100 aminoácidos, mais de 20 acima, a gente já chama de proteína. Então, o que é uma proteína? São vários
aminoácidos, são ligações de aminoácidos formam as proteínas. Então, para finalizar, diferenças entre DNA e RNA, que é o mais importante da nossa aula, que vocês têm que saber, né? Então, no DNA eu tenho desoxirribose, RNA ribose. DNA, ele é uma fita dupla, RNA simples. A função do DNA é transmitir a informação genética, o RNA, síntese de proteína. As enzimas, né, do DNA é a DNA polimerase e no RNA polimerase. As bases nitrogenadas, nós temos timina, citosina, guanina e adenina. Já no RNA, uracila, citosina, guanina e adenina. Então, essa é a aula de hoje. Nós vamos ver alguns conteúdos depois mais especificamente. Então, hoje eu fui mais simples, mais rápido, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar no Classroom ou mandar pelo WhatsApp. E amanhã nós temos aula online também. Obrigada.